Olá, sejam bem-vindos à conferência Tecnologia Aplicada na Ciência e Cultura. Hoje discutiremos como a tecnologia impacta positivamente no desenvolvimento das pesquisas e na democratização da cultura. Já pensou em visitar o museu da sua casa? A seguir, Clara Paulino, presidente do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Olá, eu sou Clara Paulino, presidente do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a questão da tecnologia aplicada na ciência e na cultura. Bom, eu já tenho um percurso dentro da área cultural e a gente percebe que, com o passar do tempo, cada vez mais a gente tem no nosso meio cultural a inserção de novas tecnologias de forma a democratizar o acesso e o conhecimento ao público em geral. Essas tecnologias, elas vêm cada vez mais diversificando o nosso leque de possibilidades de dentro das instituições culturais, como os teatros e os museus, seja através da digitalização dos acervos e exposição desses acervos em redes sociais e sites, seja através da criação de visitas virtuais, principalmente nesse período de pandemia. Vou usar como exemplo o Teatro Municipal, há 10 dias atrás, lançou o seu tour virtual, onde o visitante, mesmo distante em qualquer lugar do mundo, ao acessar o site do teatro, pode percorrer todas as salas, dando zoom em relevos e detalhes do teatro dentro da sua casa, utilizando um computador, utilizando uma linguagem responsiva, um celular e etc. Outra possibilidade de aplicação de tecnologia é quando você pensa, por exemplo, em como motivar crianças a virem a esses equipamentos. E aí você tem a possibilidade da criação de cartilhas em realidade aumentada, você tem a possibilidade de utilização de QR Codes que ainda extrapolem a linguagem daquela cartilha. A gente tem também um projeto que foi desenvolvido numa instituição afim, no Museu da Imagem e do Som, a digitalização, por exemplo, de peças do acervo, onde você consegue visualizar detalhes. Ou, por exemplo, um projeto de já há algum tempo acontece, que é o Google Art and Culture, onde você tem exposições virtuais que disponibilizam um acervo de milhares de museus a qualquer visitante. Então, a tecnologia, eu acho que chega para ficar. Acho que no momento delicado que a gente vive de pandemia, a inserção dessas tecnologias foi fundamental para as nossas instituições, e acho que mesmo quando esse período passar, a gente vai poder continuar se valendo, enquanto instituição cultural, dessas novas linguagens para diversificar o nosso público e democratizar cada vez mais o acesso. Já pensou em ter o acervo museológico na palma da sua mão? A seguir, Michael Marques, CEO da Nabucco. Hoje em dia, a tecnologia é cada vez mais importante na democratização da cultura. Ela une povos e culturas de vários lugares do mundo. Hoje, vou falar sobre a aplicação de tecnologias em exposições,
Eu sou Michael Marques, CEO da Nabucco Technology. A projeção holográfica através da realidade aumentada tem levado a cultura a muitos lugares do mundo. Aqui no Brasil, a Nabucco realizou algumas exposições em museus importantes de renome e também em comunidades. Então, vou exemplificar alguns trabalhos que realizamos e também falar sobre o impacto dessas exposições usando hologramas. Vou começar pelas exposições realizadas em comunidades. No caso, vou dar 2 exemplos. O primeiro foi na Vila Kennedy, um local com um dos menores IDHs do Rio de Janeiro. Lá realizamos exposições, na verdade uma exposição que durou 4 semanas. Essa exposição aconteceu em parceria com a Igreja Católica, ou seja, com o Padre Cláudio e alguns empresários locais. Nós conseguimos expor alguns objetos de holograma relacionados à cultura israelense. Então conseguimos unir um acervo que veio de Israel, mais da Europa, unificamos isso num aplicativo e quando chegou um dia determinado da exposição, as pessoas puderam frequentar esse espaço que foi cedido pela igreja e contemplar esses objetos. Uma outra comunidade que recebeu exposições foi a Vila dos Rios. Em conjunto com o Ecomuseu Ilha Grande, realizamos 5 exposições durante o ano de 2019. Ou seja, levamos também para a ilha um acervo de culturas latino-americanas. Essa comunidade é uma comunidade que fica um pouco distante da Vila Abraão. Para chegar até lá andando, você tem que andar no mínimo 2-3 horas, ou para os moradores, claro, tem uma alternativa do ônibus cedido pela UERJ. Mas tem uma certa dificuldade de chegar até o local. E então uma exposição com acervo de outro museu e de museus internacionais ali na comunidade que vive de alguma maneira isolada, trouxe um impacto positivo. Essa tecnologia também foi implementada em espaços culturais relevantes do estado do Rio de Janeiro. Eu posso citar alguns exemplos. Vou começar falando pelo MAST, que é o Museu de Astronomia e Ciências Afins. Fizemos também exposições na Fundação Casa de Rui Barbosa e também na Biblioteca Central da Unirio. Foi uma exposição especial que durou 1 mês, onde exibimos artefatos ou um acervo egípcio na biblioteca. Teve uma boa visitação, então isso indica que o público carioca e o público brasileiro, ele sonha, ele almeja essa interatividade nas exposições. E a circulação de pessoas foi satisfatória, foi grande. Além do Brasil, essas exposições elas também foram feitas na Espanha, na Casa de Colón, que fica nas Ilhas Canárias. E então fizemos 2 exposições lá e o retorno também foi muito positivo, ou seja, tanto os brasileiros quanto os europeus, eles gostam desse tipo de interatividade. Uma outra técnica implementada pela Nabucco são as exposições virtuais, utilizando a realidade virtual. Esse ano entregamos 2 projetos pela Lei Aldir Blanc, um para o Museu da Imagem e do Som, do Rio de Janeiro, onde trabalhamos com peças importantes como o primeiro Rádio Pilha do Brasil, como a caixinha de música do Valdir Azevedo, ou seja, um acervo muito rico, muito importante para a cultura carioca e para a música latino-americana. E a visitação nesse museu é gratuita, então basta a pessoa acessar o Museu do MIS, RJ, tem uma aba chamada Museu Virtual, ela vai clicar, vai ter o catálogo, ela vai escolher qual objeto ela quer ver e vai poder contemplar isso em 3D. Um outro projeto também que entregamos foi no Instituto de Arqueologia Brasileira, conhecido como IAB. Fizemos também um museu virtual para eles. Esse museu ele tem peças da tradição una, ou seja, um acervo riquíssimo da cultura brasileira. Você vai encontrar nele cerâmicas, líticos, adornos e principalmente a múmia Cauã, ou seja, além de contemplar uma diversidade de peças arqueológicas, você, o espectador, ele pode ver uma preciosidade da arqueologia brasileira, que é essa múmia. Então, visitando o site da instituição, escolhendo a opção também Museu Virtual, você poderá escolher pelo catálogo qual peça
ou qual objeto dessa exposição você pode ver. Os museus virtuais eles permitem a acessibilidade do público e também do acadêmico, ou seja, o espectador ou o estudioso ele pode visitar o museu gratuitamente à distância. Uma pessoa, por exemplo, do Canadá pode visitar o museu virtual do MIS. Um outro exemplo, uma pessoa que mora na Ucrânia pode acessar pela internet também o museu do IAB. Ou seja, você permite que públicos de outros locais acessem esse acervo, que a instituição fique mais conhecida, tenha mais visitação e, além disso, pesquisadores do mundo todo podem estudar esse acervo. Ou seja, o museu que adota esse tipo de tecnologia, na verdade, ele está abrindo portas para novas pesquisas, novos investimentos e, além disso, também ele está popularizando o seu acervo. Ao longo do tempo, a instituição cultural tem um impacto financeiro em suas finanças. A partir do momento que você investe na digitalização do acervo, você também está resguardando ele, ou seja, o pesquisador que quer ter o primeiro contato com a peça, necessariamente ele precisa tirar da reserva. Ele pode acessar o museu virtual, ter esse primeiro contato, iniciar pesquisas, ou seja, você acaba, no final das contas, movendo um número menor de vezes o objeto dentro da reserva. E isso acaba impactando na preservação dele. A digitalização é um método importante para as atividades de conservação. A seguir, a doutora Guadalupe Campos. Boa noite a todas e todas. Meu nome é Guadalupe Campos. Eu vou falar sobre digitalização 3D do patrimônio arqueológico como uma ferramenta de preservação. De acordo com a Carta de Lausanne, o patrimônio arqueológico é uma porção do patrimônio material para a qual os métodos da arqueologia fornecem os conhecimentos primários. É um patrimônio com muitas especificidades em relação aos outros patrimônios culturais, porque grande parte dos seus vestígios e estruturas permaneceram por um longo período de tempo no subsolo ou sob as águas. E dessa forma, há uma grande urgência de ações de preservação nesse patrimônio, porque ao serem resgatados e entrarem em contato com oxigênio, há um processo de degradação muito mais acelerado do que quando eles estavam no subsolo ou sob as águas. O termo preservação ele pode ser entendido de uma forma bem ampla, que aborda todas as iniciativas para o prolongamento de vida dos bens culturais, onde a documentação também é considerada uma forma de preservação, assim como a divulgação, a conservação, entre outras, e a digitalização 3D seria uma forma de documentar esses bens culturais. Aqui a gente mostra um exemplo de um estudo realizado por pesquisadores em 2004, onde eles utilizaram fotografias de turistas, da internet, recuperadas de internet, e eles usaram essas fotos como base para fazer uma reconstrução fotogramétrica do grande Buda, dos Budas de Bamiyan, que foram destruídos pelos talibãs em 2001. Então, através dessas imagens que eles conseguiram na internet,
foi possível realizar esse registro. Aqui um outro exemplo de um bem arqueológico que sofreu danos em situação de guerra, foi o caso de Palmira, pelo Estado Islâmico, e onde, logo após o ocorrido, diversos pesquisadores de diferentes universidades se reuniram e criaram uma plataforma solicitando aos visitantes, aos turistas, que encaminhassem fotografias do sítio arqueológico para que eles pudessem fazer esse trabalho de digitalização em 3D. Essa plataforma ela contou com a colaboração de mais de 300 pessoas. Todas as imagens são consideradas de domínio público. E esse trabalho que vocês estão vendo especificamente foi orientado por 2 pesquisadores da Universidade de Ciências Aplicadas e Artes do Noroeste da Suíça. Outras formas de preservação seriam através da divulgação científica e da educação patrimonial. E aqui eu mostro para vocês 2 exemplos de atividades que foram realizadas no MAST e que nós tivemos a parceria da Nabucco, que nos trouxe 2 exposições de realidade aumentada, onde esses estudantes puderam, e visitantes também, puderam ver esses bens arqueológicos através de uma forma lúdica e interativa. Em linhas gerais, o modelo 3D ele é uma representação matemática de um objeto que consiste simultaneamente em uma estrutura geométrica e de dados. Ele pode ser visualizado em 3D utilizando algum aplicativo específico. Aqui uma outra técnica, que é o Kinect, que é um jogo na Microsoft que também pode realizar digitalização 3D no patrimônio arqueológico. Aqui um outro exemplo de digitalização 3D, utilizando o Kinect, que é um videogame de concessão de movimentos e que foi realizado pela Thaís Rodrigues em um objeto arqueológico de ferro fundido. O Kinect ele tem uma precisão melhor do que a fotogrametria e pode ser uma alternativa ao laser scanner por ter um custo muito mais baixo. Porém, ele tem algumas limitações, ele não pode ser usado em um local que tem incidência muito forte de luz solar. E também não pode ser usado em peças, em objetos muito pequenos. Aqui um exemplo de digitalização 3D utilizando laser scanner, um projeto desenvolvido pela Universidade de Stanford no final da década de 90, em esculturas de Michelangelo, que fazem parte da galeria da Academia de Florença, na Itália. O laser scanner ele tem uma resolução muito superior às técnicas apresentadas anteriormente, além de ter uma qualidade das lentes que impedem distorções e uma textura muito superior também às outras técnicas. Essas técnicas elas propiciam a documentação da geometria tanto de artefatos arqueológicos quanto das estruturas que estão in situ, no próprio sítio arqueológico. E aqui vocês podem ver o exemplo de uma digitalização realizada pelo laser scanner das estruturas arqueológicas do sítio Kaiservalum. A digitalização ela foi uma ferramenta muito importante para a conservação arqueológica, porque acaba sendo uma ferramenta de comparação de como esse sítio estava e se houve alguma degradação ao longo dos anos. A digitalização 3D ela é muito importante para a conservação específica do patrimônio arqueológico metálico. Esses objetos eles passam por transformações químicas que ocorrem por eles terem estado por um longo período de tempo enterrados ou submersos, e essas transformações muitas vezes elas alteram inclusive a morfologia dessas peças, como vocês estão vendo nessas imagens, que são peças de ferro-carbono
e que tem sobre esse processo que é denominado de corrosão. Uma das técnicas aplicadas ao patrimônio arqueológico metálico é a microtomografia de raio-x. Aqui um exemplo de uma das pesquisas que nós estamos realizando lá no MAST. Aqui vocês podem ver um botão onde não é possível visualizar nenhuma inscrição, marca ou algum outro tipo de detalhe, mas através da microtomografia e da radiografia é possível visualizar inscrições, marcas de fabricantes que ficam abaixo do produto de corrosão. Aqui um outro exemplo, uma moeda arqueológica de coloração esverdeada, uma pátina de coloração esverdeada e resquícios de sedimento, além de uma certa deformação. E aqui uma outra moeda histórica do mesmo período que essa. E aqui é o resultado da microtomografia realizada na moeda, da qual mostrei no slide anterior, e que não podia visualizar absolutamente nada além da pátina e do sedimento na sua superfície. Através da microtomografia, foi possível visualizar marcas de cunhagem, detalhes e até mesmo a deformação da moeda, como principalmente a data da mesma. Os modelos 3D possibilitam a realização de réplicas, e essas réplicas são interessantes para a conservação e para a pesquisa, no sentido que o pesquisador ele não vai ter necessidade de tocar uma peça que é muito frágil, já que a réplica ela é muito precisa em relação ao artefato. Além disso, é um recurso muito interessante para exposições, onde o visitante tem a possibilidade de tocar nessas réplicas, né? Além de casos de peças que não podem ser expostas. E para finalizar, eu quero agradecer ao Michael pelo convite e deixar aqui o meu e-mail para caso alguém tenha alguma dúvida ou queira saber um pouco mais sobre o trabalho que desenvolvemos no MAST. A arqueologia vem investindo em tecnologias para aprimorar as suas pesquisas. A seguir, a arqueóloga Ana Luísa Berreto. Olá, eu sou Ana Luísa Berredo, eu sou doutoranda em Arqueologia no Museu Nacional e hoje eu vou apresentar uma parte da minha dissertação de mestrado, onde foi utilizada a fotogrametria. O título da apresentação é a utilização da fotogrametria no Sambaqui de Amourins. Primeiramente, nós precisamos entender o que é um sambaqui. Ele é uma construção feita pelo ser humano pré-colonial com os elementos que eram encontrados na sua paisagem, como as conchas, os ossos de peixe e os carvões. Muitos deles são considerados monumentos funerários porque preservaram uma área voltada a esse evento com rituais muito elaborados. Então, ele é o resultado ordenado de um trabalho social para a construção de um marco paisagístico. E como dizem os pesquisadores Maria Dulce Gaspar e Paulo de Blasis, os sambaquis eles são construções intencionalmente construídas, plenas de significação simbólica para os seus construtores. Trouxe aqui um mapa que mostra a distribuição desses sambaquis pelo nosso litoral brasileiro, onde há uma concentração de sambaquis no Sudeste e no Sul, mas ele também tem exemplares no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste. Essas aqui são algumas imagens dos sambaquis, onde nós podemos ver, né, o seu tamanho. E só para se ter uma ideia, aqui nessa última imagem, nós temos aqui uma pessoa de estatura mediana e logo embaixo o sambaqui, mostrando toda a sua monumentalidade. A área de pesquisa foi o Rio de Janeiro, mais especificamente a Baía de Guanabara, na sua porção nordeste, onde nós encontramos o sambaqui de Amourins. Uma imagem mostrando esse sítio arqueológico inserido nessa paisagem
É importante destacar que esse sítio ele tem cerca de 4.500 anos e ele sofreu uma série de destruições, uma série de desmontes. Estima-se que o seu tamanho inicial fosse de 10 metros, mas na época da pesquisa encontramos 2 metros de pacote arqueológico. Uma imagem mostrando a sua seção estratigráfica, de onde nós retiramos os 2 blocos de sepultamento que foram extensamente estudados e onde foram aplicados as técnicas da fotogrametria, do fotomosaico e do desenho interpretativo. Esses blocos eles foram denominados de A e C. É importante a gente pensar que fazer arqueologia e o processo de escavação, ao mesmo tempo que ele produz conhecimento, ele destrói o conjunto de dados em sítio, tornando a sua futura revisão científica e interpretação potencialmente problemáticas. Por isso, o registro minucioso da escavação é de extrema importância, seja nos diários de campo, nos desenhos esquemáticos ou nas fotografias. E a fotogrametria se insere aqui, aplicada à arqueologia, como uma possibilidade de retorno aos objetos de estudo, mesmo após a escavação completa. Aqui tem o meu parceiro de trabalho, o Arthur, onde ele está colocado nas proximidades do bloco, ele instalou os alvos, fazendo uma série de fotografias em 180 graus, mostrando todos os detalhes que ele pudesse capturar para que, posteriormente, ele fizesse o modelo fotogramétrico. Juntamente com a fotogrametria, a técnica do fotomosaico, que consiste na observação das camadas e desenho das camadas, e do desenho interpretativo, onde nós começamos a pensar em possíveis interpretações para todos os achados que estávamos encontrando. O que gerou um primeiro desenho, onde nós destacamos a presença das marcas de estaca, que acreditávamos estar sustentando o corpo daquele indivíduo. No entanto, quando fomos analisar a fotogrametria, o modelo fotogramétrico que foi desenvolvido para esse bloco, nós podemos observar que, na verdade, a marca de estaca, aqui destacada, não estava chegando ao esqueleto, não estava sustentando diretamente o corpo, e sim as camadas nos quais esse corpo foi depositado. O que gerou também mais informações que foram confirmadas pelo fotomosaico e a sua digitalização, onde a gente conseguiu visualizar tanto a disposição dessas camadas quanto os elementos que foram inseridos nela. Então, os resultados da aplicação da fotogrametria, ele nos permite acessar o bloco mesmo depois de escavado e desmontado, e confirma informações relevantes, como, por exemplo, a dimensão das camadas e outros elementos, como as marcas de estaca, a ordenação das camadas e as suas direções, os elementos que formavam essas camadas, como, por exemplo, os tipos de concha, os tipos de ossos de peixe, se havia ocre ou não, e a sua distribuição nesse registro arqueológico. O posicionamento dos ossos humanos no bloco. O que é importante também para entender não só como essas pessoas construíram, mas o porquê e o modo de construção desse espaço funerário para essas populações pré-coloniais. Eu trouxe uma ilustração da revista Aventuras na História, onde mostra um pouco desse trabalho em conjunto, desse trabalho em comunidade, que essas pessoas faziam nos sambaquis, onde cada uma dessas pessoas provavelmente teria uma função
que seria utilizada para a construção desse espaço funerário. Então, nesse desenho interpretativo feito pelo Henrique Vences, nós conseguimos pensar numa cadeia operatória, onde essas pessoas tinham as funções de pescadores, de coletores, de cuidadores da fogueira, por exemplo, e esses elementos todos eram selecionados para serem colocados cuidadosamente no espaço destinado a esse morto, corroborando, então, numa cerimônia pública, em homenagem aos seus entes queridos. Obrigada. A preservação digital é uma ferramenta essencial para os pesquisadores e para a sociedade. A seguir, a diretora do Museu do Ingá, Vivian Fava. Boa noite. Antes de iniciar minha apresentação, gostaria de agradecer ao Michael pelo convite para participar deste seminário. Gostaria de agradecer também a minha orientadora, Adriana Loss, pelo incentivo e parceria. Hoje, eu vou falar rapidamente da preservação digital nos museus, arquivos e bibliotecas. Esta apresentação se baseou no artigo O Futuro da Memória Digital Audiovisual, escrito por mim e pela Adriana, e pode ser encontrada na revista eletrônica da ABDF. Os centros de memória, como museus, arquivos e bibliotecas, estão cada vez mais digitalizando seus acervos, recebendo acervos e produzindo materiais audiovisuais e sonoros para seus sites e mídias sociais. Neste sentido, a preservação digital é urgente para garantir a salvaguarda da memória brasileira, evitando assim a amnésia digital. Para se considerar que algo está sendo preservado, deve-se adotar uma cadeia de ações para tornar os acervos digitais ou digitalizados localizáveis, acessíveis e interpretáveis. Para isto, eles devem ser objetos de uma abordagem clara e coerente para o desenvolvimento das coleções, com arranjo, descrição e metadados para garantir acesso pelo maior tempo possível em direção ao futuro. Medidas pontuais, como backup de dados, não deve ser considerado preservação digital. Para definir, então, o que é preservação, seja ela digital ou analógica, é preciso reconhecer, em primeiro lugar, que se trata de uma atividade continuada. No caso da preservação digital, importa enfatizar que ela não admite indicadores que coloquem no passado. Dizer que um acervo foi preservado é uma incongruência, pois preservação é um processo que nunca termina e é resultado de um conjunto de ações continuadas e de longo prazo, que visa aumentar a expectativa do acesso dos objetos digitais pelo máximo de tempo possível. É preciso ainda fazer a distinção que preservação não é sinônimo de salvaguarda, uma vez que salvaguarda se relaciona ao dever do Estado em garantir a preservação e o acesso continuado aos conteúdos, sejam eles nascidos digitais ou não. Entretanto, em escala de tempo, a preservação digital é significativamente mais propensa ao apagamento do que costuma ser a preservação de objetos analógicos, como escultura, livros, documentos em papel, por exemplo, que têm uma durabilidade maior e prescindem de equipamentos para sua fruição. Ao contrário, os conteúdos registrados em suportes analógicos, audiovisuais e sonoros, como películas e fitas magnéticas, possuem
uma durabilidade estimada de 100 anos, que é ainda maior que a prevista para documentos digitais, que não dependem da durabilidade de uma mídia física, mas sim de um conjunto de estratégias de preservação para evitar sua obsolescência e, consequentemente, a falta de acesso. É preciso ainda fazer a distinção que preservação não é sinônimo de salvaguarda, uma vez que salvaguarda se relaciona ao dever do Estado em garantir a preservação e o acesso continuado aos conteúdos, sejam eles nascidos digitais ou não. Entretanto, em escala de tempo, a preservação digital é significativamente mais propensa ao apagamento do que costuma ser a preservação de objetos analógicos, como escultura, livros, documentos em papel, por exemplo, que têm uma durabilidade maior e prescindem de equipamentos para sua fruição. Ao contrário, os conteúdos registrados em suportes analógicos, audiovisuais e sonoros, como películas e fitas magnéticas, possuem uma durabilidade estimada de 100 anos, que é ainda maior que a prevista para documentos digitais, que não dependem da durabilidade de uma mídia física, mas sim de um conjunto de estratégias de preservação para evitar sua obsolescência e, consequentemente, a falta de acesso. Essa obsolescência ocorre devido à substituição dos equipamentos e software utilizados por versões mais recentes, exigindo uma preservação vigiada e permanente, com garantias de recursos humanos, financeiros e materiais para que ela aconteça. Tais garantias dizem a respeito à noção de sustentabilidade dos projetos de preservação digital. Aliado ao crescente uso de tecnologias de informação e comunicação nas últimas décadas, tem se mostrado cada vez mais evidente, dentro e fora dos arquivos, bibliotecas e museus, a necessidade de uma gestão de preservação de acervos digitais para minimizar os riscos de perda, e que se configura como um dos grandes desafios do século. É necessário estabelecer estratégias de identificação e gestão de risco de forma permanente por meio de um sistema de monitoramento constante e sustentável. Zeral entende que a preservação distribuída como um possível programa de preservação digital sustentável, uma vez que instituições independentes como arquivos, bibliotecas e museus podem cooperar mutuamente para gerenciar um repositório de bits, com preservação de bits, com o objetivo de usar seus recursos para a preservação de forma mais eficiente. Neste contexto, recursos orçamentários insuficientes, a preservação digital distribuída mostra-se como uma alternativa viável às instituições que possuem infraestrutura tecnológica própria. Por estas razões, é importante fazer tais distinções para compreender as demandas de investimentos continuados para a preservação digital e que somente podem ser garantidos por meios de estratégias sustentáveis e políticas públicas em prol da preservação da memória social. Então, gente, essa foi a minha apresentação de hoje. Espero que tenha tirado um pouquinho de dúvidas de vocês sobre a preservação digital. Qualquer dúvida, basta entrar em contato comigo, tá? Boa noite e bom evento para todos. A temperatura em uma reserva técnica influencia na preservação de seu acervo. A seguir, Antônio Rodrigues.
Eu sou o Antônio Rodrigues, sou da Climatizadora Glacial. A gente faz a instalação desses sistemas de controle de umidade e temperatura e também de partículas em suspensão para acervos de obras de arte e também para ambientes de exposição de obras de arte. A maioria dos objetos de museus e bibliotecas são feitos de materiais orgânicos. Por exemplo, aí o papel, couro, madeira, e esses materiais estão sujeitos à degradação. As principais formas de degradação são a degradação química, a degradação mecânica e degradação biológica. Então, na degradação química, são o efeito da temperatura e da umidade do ar que causam fenômenos que chamamos de oxidação e hidrólise. Isso vai quebrando as cadeias celulósicas do material e vai deixando ele frágil. A segunda é mecânica, é por contração e dilatação, eu vou ao longo do tempo também fissurando esse tipo de material. E uma terceira, que é a degradação biológica, que é ataque de fungos e bactérias. E isso ali é a umidade, que é o fator bastante importante. Mas dentro dessas três, então, nós temos temperatura e umidade, que são os parâmetros climáticos que influenciam grandemente na degradação desses acervos. Então a gente desenvolveu um equipamento que demos o nome de Climos, que mede temperatura e umidade de cada sala e manda para uma central, um computador que fica mostrando os valores, então, das diferentes salas e registrando esses valores. Ele tem como diferencial um sistema de transmissão via rádio de alta potência para conseguir atravessar as paredes, que muitas vezes temos aí em vários andares ou paredes bastante grossas, né? Forma uma rede entre os vários sensores. Também implementamos um outro parâmetro que é o dito índice de preservação. Então, esse índice foi determinado por pesquisadores americanos há um tempo, onde que eles fizeram testes em slide colorido a diversas condições de temperatura e umidade e viram quanto tempo esse slide ia mostrar sinais de degradação. Foi montada então uma equação, uma tabela, e a gente então incorporou no nosso sistema. Então, quanto maior a temperatura e maior a umidade, menor esse índice, ou seja, menos tempo dura o meu acervo. Isso então é uma ferramenta interessante para o conservador, né, do acervo, para saber se essa sala é melhor do que a outra, por exemplo, né, e poder fazer políticas aí de preservação. Então temos aqui uma planta baixa de uma edificação, onde que é mostrado então os valores de temperatura, umidade e o índice de preservação de cada sala. Aqui uma simulação, por exemplo, vemos aqui, por exemplo, no exterior, estamos com 25 graus, 85%, índice de preservação 10 anos. Então um slide colorido em 10 anos já ia mostrar sinais de degradação. Não significa que um livro vai mostrar, pode ser 100 anos ou 200 anos, mas é uma indicação. Então, aqui ele é interessante que eu posso indicar, digamos, não tenho ar-condicionado, posso indicar para manter as janelas fechadas, porque lá dentro eu estou com umidade melhor, temperatura melhor, índice de preservação maior, então é melhor eu ficar com as janelas fechadas. Já esse ambiente aqui está muito quente e úmido, então é melhor ficar com as janelas abertas. Tem uma obra ali vai durar menos, só 8 anos. E isso é dinâmico, então, por exemplo, aqui uma simulação, eu posso, por exemplo, diminuir a umidade externa. Vamos começar a diminuir a umidade. Quando vai diminuindo a umidade, meu índice de preservação vai aumentando, até que, opa, está melhor do que essa sala. É melhor eu abrir as janelas, então dá um sinal, a pessoa vai lá e dá um ok, e abre as janelas dessa seção. E assim vai podendo, auxilia, né, mesmo um sistema sem ar-condicionado, auxilia a manter as melhores condições. É claro que tem questão de poluição, roubo, né? Então tudo isso tem que ser levado em conta. Mas nem sempre eu consigo, só com naturalmente abrindo e fechando janela, ou injetando ar, consigo manter condições adequadas para o acervo, ainda mais num clima nosso tropical, né, quente e úmido. Então, na maioria das vezes, para mim aumentar a vida útil do meu acervo e não ter risco aí de crescimento de fungos e nem degradação química, eu preciso colocar sistemas de ar-condicionado.
mas que controle a temperatura e a umidade, porque a gente nota que a umidade tem grande importância aí para não deixar crescer fungos, né? Então a umidade acima de 70% tem já risco de fungo, tem que abaixar essa umidade e também, se possível, baixar a temperatura para diminuir então a oxidação. Existem sistemas de ar-condicionado central que tem sistemas de controle de temperatura e de umidade, mas isso são equipamentos muito grandes, né? Equipamento central, caros, nem sempre adequado para ambientes pequenos. Então a gente desenvolveu um sistema que deu o nome de REACs, que é um sistema de reaquecimento que é colocado na saída de um ar-condicionado tipo split. Então o ar-condicionado controla a temperatura e esse equipamento controla a umidade. Essa é a ideia. Esse aqui então é o sistema dito REACs, onde que temos aqui essa caixa acoplada sobre um ar-condicionado split convencional. Essa caixa então é simplesmente acoplada, onde que pode ser retirada para manutenção. E aqui o sistema de controle, onde que é transmitido a antena via rádio para o sistema de monitoramento que fica no computador. Aqui então temos a unidade de recepção do sinal, dos valores de temperatura e umidade, e mostrando na tela aqui a temperatura e umidade. É possível também mudar o set point da umidade desejada, e opções aqui de criação de gráficos, etc. Posso ver os gráficos de data, mensais, etc, etc. Eu vou dar aqui um exemplo prático dessa aplicação. Há um tempo atrás a gente foi chamado para controlar a temperatura e a umidade na Casa França Brasil, onde seria expostas ali obras raríssimas, tá? E o nível de exigência da curadora era muito alto. Tá? Lá a gente encontrou uma dificuldade, que é controlar a umidade, porque ali, devido ao local, é diante da Baía de Guanabara e é um ar muito úmido, porém a gente conseguiu atingir graças à técnica do REACs que foi apresentada a vocês. Tá? A gente tem sempre a preocupação, tá, de fazer esse controle com o menor consumo de energia possível, com toda a segurança e com a menor agressão ao meio ambiente. Tá? Então, com esses compromissos, a gente tenta agradar ao nosso cliente, tá, fazendo com que a obra de arte tenha a maior vida útil, uma vez que a gente controlando a umidade e temperatura é sempre melhor para a obra de arte. Tá? E a gente tem atingido esses níveis aí por onde a gente tem conseguido fazer essas instalações. A peritagem é uma atividade essencial para garantir a segurança de um museu. A seguir, Gustavo Perino, CEO da Givoa. Olá, meu nome é Gustavo Perino, sou perito de arte, sou diretor da Givoa Art Consulting. A Givoa é uma empresa que surgiu em 2012 na Argentina e a partir de 2017 começou a ter atividades aqui no Brasil. Uma empresa que reúne profissionais de várias disciplinas, como conservadores de obras de arte, historiadores, peritos grafotécnicos e, claro, peritos de arte, com o objetivo de poder trabalhar em pesquisa aliados com a tecnologia para poder determinar se as obras de arte são falsas ou são autênticas. O assunto da falsificação na história da arte é muito grande, é muito antigo o problema e estima-se que 40 ou 50% das obras que estão circulando no mercado têm algum problema de identificação. A profissão do perito de arte, ou mais antigamente do conhecedor, leva já vários séculos, quase 3 séculos da sua formação. Mas foi no início do século XX, onde a intervenção tecnológica já disponível para a medicina foi utilizada para começar a diagnosticar algumas doenças das obras de arte e a identificar alguns elementos do suporte, da tinta e demais. Foi por isso que Carlos Mainini e Fernando Pérez, 2 médicos argentinos, inauguraram em 1931 o laboratório de peritagem e restauro do famoso Museu do Louvre.
A partir de aí, já na época já tinha sido utilizado, alguns anos antes, a radiografia nas obras de arte, né? Como já falei, tecnologia disponível para a medicina começou a ser utilizada nas obras de arte. Mas a partir da instalação do laboratório do Louvre, foi marcando uma tendência que se foi replicando ao resto dos museus do mundo. Foi já fortemente na década dos 70, na década dos 80, onde a maioria dos museus do mundo conseguiram obter equipamentos e criar laboratórios para identificar as obras do seu acervo. Sim? Mas foi já nos inícios do século XXI, onde a profissão do perito acadêmico interdisciplinar, que se apoia em tecnologia, que trabalha com cientistas, começou a ter uma relevância internacional. Hoje a peritagem está baseada em 3 eixos, né? O eixo contextual histórico significa de que se a obra que está sendo objeto de estudo, ela encaixa dentro do período teórico no que o artista criou, se o artista trabalhava sozinho, se o artista trabalhava com outro coletivo de pessoas, a disponibilidade de ferramentas, a disponibilidade de materiais que esse artista tinha ao seu alcance, na sua zona onde ele trabalhava. Depois temos uma análise do parâmetro estético e técnico, ou seja, se a obra se corresponde esteticamente com a produção do artista e se tecnicamente ela tem uma relação com a produção do artista, né? Porque muitas vezes o falsário, existe um ditado que se o falsário quer copiar muito o estilo do mestre, ele vai ser forçado e sem espontaneidade. Mas se ele quer ser espontâneo e livre na criação, vai acabar sendo ele quem represente a obra e não o mestre que ele está tentando copiar. Então, sempre tem elementos que permitem aos peritos e especialistas descobrir se se trata de uma obra autêntica, uma falsificação. Claro que não é só uma prova, não é só um elemento, o conjunto de provas e elementos. E tem também a intervenção da peritagem grafotécnica, né? Então, tudo que tem a ver com escrita ou assinatura dentro de uma obra de arte é analisado por especialistas nessa disciplina. E o terceiro eixo que falei antes, que é aqui onde vem a intervenção tecnológica, é o eixo material, né? Tem a ver com que se os materiais que compõem essa obra têm correspondência de existência nessa época, ou seja, se tem antiguidade, né? Por outro lado, se o pigmento, a tinta, realmente se corresponde com a utilizada. Para isso, nós, os peritos, acudimos a laboratórios. Então, são os cientistas especialistas que trabalham através de diversas tecnologias de mapeamento de imagem, de espectrometrias, com diferentes incidências de luz, microscópios eletrônicos e muitos outros aparelhos para tentar determinar exatamente de que se trata essa tinta, de que se trata esse pigmento, de que se trata esse material. Ou seja, a intervenção tecnológica na peritagem de arte é muito grande e muito necessária. Sim? Nenhum desses 3 parâmetros por si só aporta certeza sobre a autenticidade. Tem que ser no seu conjunto. E já a partir de 2010, aproximadamente, com o fenômeno do Bitcoin e a criação da plataforma blockchain que dá suporte ao Bitcoin, hoje, todos os laudos periciais, todos os registros que os próprios especialistas realizamos sobre as obras de arte são registrados e são bloqueados na blockchain. Então, nós também utilizamos a tecnologia, utilizamos a blockchain como esse grande cartório digital descentralizado mundial para dar um pouco de certeza e transparência sobre os laudos e os documentos que nós emitimos e que o cliente pode acompanhar com sua obra. Hoje, por exemplo, você pode colocar um chip na parte de trás da obra. Esse chip vai conter muita informação digital que está armazenada numa nuvem, né, bloqueada na blockchain.
e permite dinamicamente incorporar novas informações. Por exemplo, a obra saiu para uma exposição, se informa dentro desse armazenamento digital. Se a obra recebeu um laudo de conservação e restauro, também se informa. Se a obra mudou de dono, foi vendida e foi comprada por outro, também fica registrado. Então, por primeira vez, a tecnologia nos oferece a possibilidade de verificar e traçar por a famosa provenance ou proveniência de uma obra. Como verão, são muitos os fatores tecnológicos que intervêm nesta tarefa tão manual e tão intuitiva que tem a ver com o detetive da arte, tentando encontrar registros do falsário ou registros do autor para poder confirmar e poder lutar contra este enorme problema que é a falsificação e o espólio do patrimônio. Tomara tenha servido este vídeo, tenha ajudado a clarificar um pouco como a tecnologia ajuda a nós, os peritos, e permanentemente estamos ministrando cursos, webinars e seminários sobre este assunto. Esperamos a todos suas consultas em nosso site www.giboa.com.br. Chegamos ao fim de mais uma conferência. Agradecemos profundamente a sua presença. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais. E siga Nabuco. Até a próxima!